tarde a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, uma grande alegria de estarmos reunidos aqui para mais um estudo da doutrina espírita. O estudo de hoje é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já demos início nesse capítulo no estudo passado e nós já abordamos o item primeiro até o item nono. A gente vai retomar pelo item 10, que eu vou compartilhar aqui o texto na nossa tela. O Kardec ele começa esse capítulo trazendo vários, várias passagens das Escrituras, mas ele não se atém só ao Novo Testamento, né? Ele também vai trazer algumas passagens de alguns profetas, né? Como a gente vai ver, Isaías. E é necessário porque ele vai tratar de... É uma temática só, mas com dois vieses. É ressurreição e reencarnação. Ressurreição, porque os judeus ainda não tinham uma noção mais profunda do que acontecia com o espírito após a morte. Então, eles tinham uma vaga ideia da reencarnação, mas eles não tinham ainda essa ideia amadurecida. E muito se usava de ressurreição, o tema. Então, essa temática aqui vai acompanhar praticamente o capítulo inteiro, e depois ele vai abrir para os espíritos superiores na parte das instruções dos espíritos. Vamos começar, então, com o item 10, que ele traz uma passagem que está em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois, até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Aqui Kardec ele vai, né, grifar, inclusive, essa fala, né, de Jesus. Ele mesmo é o Elias que há de vir. No item 11, o Kardec começa a fazer a exegese dessa passagem. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Abre aspas. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras, que Jesus tanto repetiu, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, aqui, o Kardec ele encerra a, o estudo dessa passagem, né? A interpretação dessa passagem. E eu acredito que fique bem claro, né, para a gente,
a compreensão do texto, e agora com a explicação de Kardec ainda mais, né? Nós que partimos do princípio que nós já estudamos o Livro dos Espíritos, e lá a gente já abordou essa questão, né, sobre reencarnação, isso já ficou bem estabelecido para nós. Quando a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, isso nos torna mais claro a leitura, né? É, por isso que muita gente, quando lê o Evangelho, acha um pouco difícil, né? Principalmente quando as pessoas recomendam, faz o Evangelho no lar, né? Mas vai fazer como o Evangelho no lar? Vai abrir aleatoriamente, vai ler capítulo a capítulo, como é que vão interpretar, né? E eu confesso, logo quando eu conheci o Espiritismo, eu tinha muita dificuldade de entender, porque a gente está acostumado com a Bíblia, que ela tem uma cronologia, né? A Bíblia completa, né? Não me refiro só ao Novo Testamento, mas você pega a Bíblia completa, você tem lá, Deus começou a criar a Terra, né? Daqui a pouco a gente tem toda uma cronologia da relação dos hebreus com o seu povo, e assim por diante, até chegar a vinda de Jesus. Então, aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens que Kardec pega não obedecem uma cronologia, ele não está preocupado com linha de tempo, né? Ele está preocupado com o ensino moral. E ele parte, então, do princípio, assim como a gente educa crianças, né? Quando a gente quer dar um conceito moral para uma criança, a gente não começa com conceitos complexos. A gente começa com conceitos básicos, né? Respeitar o coleguinha, saber dividir os brinquedos, obediência, e cada vez mais a gente vai. É assim que Kardec constrói a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai pegar os conceitos básicos, vai construir paulatinamente esses conceitos, para que quando o outro conceito moral chegue, seja mais fácil da gente entender e alcançar aquelas máximas de Jesus. Colocar em prática é outra coisa, né? Entender, às vezes a gente já entendeu, né? Mas é curioso ver a construção, né? Os 4 primeiros capítulos, a gente vê que é a base da doutrina espírita ali, né? Todos os conceitos da doutrina espírita estão ali nesses 4 primeiros capítulos. E a gente está tratando de um conceito básico da doutrina, que é a reencarnação, né? Quando a gente chega no capítulo 5, começa as bem-aventuranças, e ele começa com a bem-aventurados os aflitos. E é o capítulo mais longo, né? É o capítulo mais longo, tem mais instruções dos espíritos. Por que será, né? Será que é porque a gente está no mundo de provas e expiações? Será que é porque a gente vive ainda aflito? Que se preocupou tanto? O próprio Jesus, né? Falou tanto, né, sobre os aflitos. Vinde a mim, vós que sofreis, que estáis aflitos, né? E o que é mais bonito, quando a gente vê essa sequência, é que o 5º capítulo é o Cristo Consolador. Então, a gente vai falar dos nossos sofrimentos, as causas anteriores, as causas atuais, as consequências, né, a justiça de Deus, e depois entra o capítulo com o Cristo Consolador, onde tem 4 mensagens do Espírito da Verdade mostrando que, né, aquele Espírito está ao nosso lado desde os primórdios dos tempos, né, e depois segue. Então, isso é muito, muito. Eu acho muito fascinante, né? Muito bonito quando você entende a construção do livro, entende a construção desses conceitos. Vamos caminhando agora para o item 12. O item 12 ele vai trazer uma passagem do profeta Isaías. É o único versículo do capítulo 26 que diz:
aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. E aqui entra o comentário de Kardec sobre essa passagem. Ou seja, ele está trazendo as passagens e está fundamentando segundo as bases da doutrina espírita. Esta passagem de Isaías é também muito explícita. Abre aspas. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se houvesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Eu acredito que isso daqui também fica bem claro, né? A questão de como a gente pode interpretar à luz do Espiritismo. O item 14, o Kardec, ele vai no livro de Jó, no capítulo 14, nos itens 10 e 14. O que é curioso aqui é que ele vai trazer três traduções. A tradução de Le Mestre de Sassi, que é a Bíblia que ele usa praticamente o tempo todo, né, essas traduções, principalmente do Novo Testamento. Depois ele vai trazer uma tradução protestante de Osterwald e uma terceira tradução, que é a versão da Igreja grega, a mesma passagem. Por quê? Porque na hora de traduzir, todos traduziram de uma forma diferente. Quando eu vejo isso aqui, porque uma vez, vou fazer um pequeno comentário antes da gente fazer a leitura, porque uma vez me questionaram, mas por que que você está usando a Bíblia de Frederico? Né? De novo, aquela ideia que às vezes a pessoa não percebe, mas está no inconsciente dela. Porque a pergunta implica inconscientemente a ideia de uma religião dogmática, que você não pode questionar, que você não pode confrontar o que está escrito. Né? Kardec, e aqui é um bom momento para usar como exemplo, o Kardec ele trouxe as três porque ele tinha três para apresentar. Né? E hoje nós temos outras traduções muito mais avançadas, com muito mais estudo, e o que é mais importante, né? Não são traduções ligadas a uma igreja ou um pensamento. É uma tradução laica, é uma tradução isenta de crenças, né? Então, isso é importante. Então, o ponto que eu fico pensando é, o próprio Kardec, ele utilizaria os recursos, não só das traduções, né? Mas o próprio recurso da ciência. Então, quando Kardec fala, se algum ponto a ciência avançar e mostrar novos progressos, esqueçam as ideias velhas que nós utilizamos. Mas a gente está falando das leis materiais, não é? Porque as instruções dos espíritos, elas não estão ultrapassadas, ao contrário. Né?
Ou seja, ele quis dizer, se a gente se enganou em algum ponto, por quê? Porque a gente se baseou na ciência da época, né? Larga esse ponto, segue a ciência. Então, eu respondi à pessoa exatamente nesse ponto. O Espiritismo não é uma crença dogmática, ela não está engessada, é um pensamento, e o pensamento ele progride. Então, se hoje nós temos avanço não só na ciência, mas como também nas próprias traduções desses livros, com mais tecnologia, com mais. Quando eu falo tecnologia também, porque na década de 40, que foram achados nas cavernas de Qumran vários manuscritos, né? E, e de lá, das pesquisas que foram feitas, saíram novas versões de Bíblia. Ou seja, saiu do controle da igreja, como era antigamente, né? Isso começou lá atrás, né? Com Lutero, né? E de lá para cá não parou, né? Então, por que que a gente não usaria uma Bíblia? Né? Não é para confrontar a Kardec, é para confrontar as ideias, né? Para ver em que ponto que a gente pode ter um esclarecimento maior com relação a essas traduções. Então, aqui, nesse ponto, compartilhar novamente aqui, então, aqui nesse ponto fica muito claro, né, que o Kardec ele vai utilizar outras versões, porque nesses pontos, essas versões, elas têm diferenças na tradução. A gente vai fazer a leitura e a gente vai perceber que as mesmas passagens na tradução de Saci está assim. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, e aqui está grifado, né? Sempre lembrando os grifos de Kardec. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Teria morrido uma vez? Poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. A tradução do mesmo trecho da Bíblia protestante de Osterwald. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que sobrevenha alguma mutação? E, finalmente, a mesma passagem, agora com a versão da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Muito embora elas sejam diferentes, a essência é a mesma, né? Vamos lá ver o que o Kardec, a exegese que Kardec faz. O princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar de regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso seja possível. Abre aspas. Acabando os dias da minha existência terrestre. É bem específica, né? Porque ele está falando, né, do corpo físico, da vida aqui na Terra. Esperarei, porque a ela voltarei de novo. A mesma, não a mesma existência, mas a viver novamente, né? A existência terrestre. Isto é, voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, abre aspas, saio da minha casa, mas a ela voltarei.
Abre aspas. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se de preferência a uma nova existência. Abre aspas. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Continuando aqui no item 16, não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Imagina o católico lendo isso aqui, né? Ou o protestante, né? Ou o cristão, né? De uma forma geral, com exceção dos espíritas, né? Imagina eles ouvirem que um dia as palavras de Jesus, né, do Cristo, constituiriam autoridade quanto à reencarnação, que eles não acreditam, né? Isso é uma blasfêmia no ouvido deles, né? Mas o interessante é que ele encerra o parágrafo, né, que será bem entendida as palavras de Cristo quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. E aqui não é só de uma concepção antecipada, mas de um preconceito também, né? Você criar um conceito e se prender nele, ficar ali, né? Item 17. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo a bem dizer material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Aqui tem uma nota de rodapé de Kardec indicando a temática sobre reencarnação nos capítulos 4 e 5 do Livro dos Espíritos, que a gente até já falou sobre isso no primeiro estudo, né? Ele também recomenda que se leia o livro, aquele opúsculo, O que é o Espiritismo, no capítulo 2, que fala sobre a pluralidade das existências. Agora, uma coisa também que é interessante a gente ressaltar aqui é que, quando ele fala para a gente dar uma olhada lá no Livro do Espírito, é porque a teoria já foi fundamentada. Mas, quando a gente lê esse trecho aqui, mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se do ponto de vista filosófico, aqui, ó, a das provas que resultam da observação dos fatos. O que é o espiritismo?
O espiritismo é uma ciência experimental, é uma ciência de observação. E como é que se observam os fatos? Se Kardec ele vai nos indicar que a fundamentação teórica está no Livro dos Espíritos, aqui a gente lendo aqui, a gente tem que lembrar que a fundamentação da ciência espírita através da observação dos fatos está no Livro dos Médiuns, porque é conversado com inúmeros, para não dizer milhares de espíritos, todos em várias condições da escala espírita, cada um mais superiores, uns sofredores, outros pseudo-sábios, e eles vêm narrar a história deles, de homens que viveram aqui na Terra. Então, a fundamentação, como eu falei, está na teoria e no livro prático, né, do Livro dos Médiuns. Por isso que não dá para ler o Evangelho segundo o Espiritismo sem o conhecimento dessas, né, sem o conhecimento dessas duas obras que são importantíssimas. Aliás, para a gente ler e interpretar qualquer obra de Kardec a partir daí, né? Porque aí vai no crescente, né? Coisas que a gente está discutindo aqui vai servir de base para o livro do Céu e Inferno. E a Gênese fecha, aí sim, trazendo todas as temáticas que Kardec ainda não tinha dado a última palavra, e lá ele vai dado a última palavra enquanto ele estava vivo, né? Porque se ele continuasse vivo, isso não acabaria, né? E a gente chega à conclusão que a doutrina espírita é uma obra inacabada. Por quê? Ela é acabada até no momento em que a gente alcança o entendimento dela. A partir do momento que nós também alcançamos outros conhecimentos, quando a gente vai avançando também no conhecimento da ciência, mas também nos elevando moralmente, a gente vai ter outros entendimentos. E aí vão surgindo novas verdades. Por isso que, quando a gente fala filosofia, o que é filosofia? Né? Amor ao saber. A filosofia não trabalha com a verdade, porque a verdade não é deste mundo. A gente trabalha com a busca dessa verdade, que a verdade para a gente é relativa. Então, o que mais nos agrada é estar estudando uma doutrina que ela é viva, né? Uma doutrina viva e que faz com que a gente se sinta vivo, né? Que a gente está progredindo o tempo todo. Não é como fazer um estudo sistematizado, concluir um semestre, receber um diploma e você sair lá formado como um espírita para virar palestrante, né? Então, não é. A doutrina espírita ela requer estudo diário, análise diária, né? E quando a gente fala de estudo, não é ficar sentado lendo, né? A filosofia, ela, a maior parte do tempo, ela é exercida no dia a dia, né? No nosso olhar, das coisas que acontecem, o contato com as pessoas, contato com a natureza, o entendimento, né, de nós mesmos, né, como seres humanos e espíritos, ou seja, as meditações, as reflexões, né? Então, eu acho incrível, né, o espiritismo por esse fato, né, de ele te mantém vivo, né, o tempo todo. Agora nós vamos para a última temática dessa primeira parte. A gente fala que a primeira parte porque fica muito nítido a didática de Kardec. Ele traz as passagens, extrai daí a moral, faz uma exegese segundo o Espiritismo, explora todo o conteúdo moral, e aí depois ele vai para a prática.
A gente estudou, a gente estuda sempre primeiro a teoria, né, com o Kardec fazendo a exegese das passagens, e a prática, eu diria, exatamente, são as instruções dos espíritos. Os espíritos superiores agora vão trazer as mensagens, e aí a gente pode falar que é, né, o conselho de quem vive isso já e passa para a gente, né? Então vamos lá, então, para fechar essa primeira parte do capítulo 4, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Então, aqui, a gente vai lendo e a gente vai vendo também a aplicação dos conceitos da reencarnação por Kardec. Mas o que impressiona é a lógica, porque aqui a gente vai entrar em vários aspectos. A gente vai poder questionar a justiça de Deus, a bondade de Deus, né, o fortalecimento desses laços, né, de família e assim por diante. Então vamos lá. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, os que estão na erraticidade ainda como espírito, né, e aqueles que estão presos à matéria através da reencarnação. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Aqui também nos lembra, quando a gente fala sobre os laços familiares, né? Os laços de família não sofrem destruição alguma, é porque muitas vezes a gente está preso com o parentesco corporal, não pensa-se como espírito, né? E esse primeiro item aqui de Kardec, primeiro que eu falo, né, dessa temática, que é o item 18, ele já está dando uma introdução a isso. A gente vai ver na Instrução dos Espíritos
também quando se vai falar, né, sobre a parentela, né, corporal e a parentela espiritual. Continuando aqui no item 19, a união e a afeição que existem entre parentes são um indício de simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os de seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é um temor egoísta, provando naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único, mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a títulos diversos e, talvez, sob o mesmo título. E uma coisa curiosa, né? Que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Mas para o Kardec comentar isso aqui, é porque se falava sobre isso, né? É um temor daqueles que encaram a reencarnação, como quem diz, mas quando já pensou, agora eu vou ter um monte de parente, como se a gente quisesse uma exclusividade, né? Negando a reencarnação por um exclusivismo. A gente vai lembrar muita história também, né, de nobre, de sangue azul, como se costumava falar, né, em detrimento dos negros. Imagina alguém reencarnar como um escravo, ou reencarnar numa situação que não seja a melhor possível. Então, são várias coisas também, porque nem sempre é só por uma crença dogmática. Às vezes também é por um preconceito e por um orgulho desmedido de não aceitar que pudesse vir numa condição que ele não ache nobre, né? Ou seja, por egoísmo, orgulho, vaidade, stupidez, e por aí vai. 21. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Até agora ele estava justificando, agora vamos ver, né, as consequências se realmente não houvesse reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem seus laços de simpatia.
Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso. Por quê? Desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente separadas e para sempre, sem esperanças de jamais tornarem a juntar-se. Não é isso que a igreja fala? Quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno. E nunca mais se encontram, né? E estão fadadas a viverem, né, em paralelo. De forma que pais e mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Morreu, acabou, né? Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Ou seja, você desencarna e perde a sua individualidade, que você volta a fazer parte de uma grande coisa, onde você é apenas mais um ali dentro. É a negação da nossa individualidade e da manutenção da nossa característica, né, individual. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Aí você fala, não, mas o fulano foi para o céu, não foi por sorte, porque ele foi bom. Não, mas o outro, ele foi para o inferno, é porque ele foi mal, não foi sorte. E o que nos diz, então, dos que não foram batizados? Não é? Então, sorte que eu nasci, então, né, e alguém me levou lá para me batizar, né? Porque senão eu ia me tornar um pagão. Então, não é bem consequência, né? E mesmo ainda que fosse o camarada que ele mentiu ou que ele roubou um pedaço de pão porque estava com fome, já é um pecado, né? Então, essa individualidade com progressão indefinida, né? Perdão, essa individualidade com fixação definitiva da sorte é mais uma alternativa. E a quarta alternativa seria, quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, é bem diferente da individualidade com fixação definida, né? Definitiva da sorte. Aqui, a individualidade, na doutrina espírita, é uma progressão indefinida, porque vai, né, sempre progredindo, vai se melhorando nos pontos que ainda não era satisfatório, né, e continuando nos pontos que eram fortes. Progressão, né? E sempre uma oportunidade de reparar os erros que ele cometeu no passado, né? Segundo as duas primeiras, que é o materialismo, né, e o panteísmo, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança
de as almas se encontrarem futuramente. Com a terceira, que é da igreja, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, finalmente, que é a quarta, que é o espiritismo, ó, a reencarnação, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que, o que constitui a verdadeira família. Aqui nós encerramos, Kardec encerra essa primeira parte, e agora ele, em seguida, ele vai abrir para os espíritos superiores trazerem as instruções, o que a gente acaba falando que é teoria e prática, né? Vamos entrar aqui nas instruções dos espíritos e vamos abordar aqui limites da encarnação. São duas mensagens, né, que é trazida por Kardec nas instruções dos espíritos, limites da encarnação e a necessidade da encarnação. São duas mensagens dadas por São Luís, que, na verdade, é resposta a duas perguntas. A primeira pergunta que fazem, que é feita, né, para São Luís, é: quais são os limites da encarnação? São Luís responde: a bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito à vicissitude. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluido. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Essa ideia que São Luís está trazendo já na resposta, e que é uma introdução, né? É a resposta que ele vai desenvolver com a continuidade do texto, para a gente que já leu o Livro dos Espíritos, isso daqui fica muito tranquilo, né? Tem que ficar muito tranquilo de entender, porque isso daqui já foi abordado, né, no Livro dos Espíritos, já foi fundamentado, já falamos de perispírito, e olha que eu só estou falando das obras fundamentais, porque é bom lembrar que muito se discutiu nos textos da Revista Espírita, né, nos artigos da Revista Espírita. Mas vamos continuar aqui. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Então, aqui só para a gente recapitular, né? O espírito, ele se liga ao corpo físico numa encarnação através do perispírito. O perispírito, por sua vez, é retirado do fluido cósmico universal
de cada planeta, assim como toda a matéria desse planeta é apenas uma transformação desse fluido cósmico. Então, quanto mais adiantado, em contrapartida também, quanto mais atrasado os mundos forem, mais grosseiros serão não só os corpos físicos, a matéria bruta e os corpos físicos, os animais e tudo mais, como o próprio perispírito dos espíritos que ali encarnam. Então, aí aos poucos a gente vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais depurado. Vamos continuar aqui o texto. Se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, seguindo essa lógica que ele já trouxe, que a cada vez que a gente vai evoluindo, o perispírito ele também vai se depurando. Então, lógico, e ele vai ter que ir para outros mundos de acordo com a necessidade que ele tem, né? Do perispírito, né? É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Comunicação dada em Paris em 1859. Aqui eu vou continuar a leitura da próxima instrução sobre a necessidade da encarnação. É feita a pergunta seguinte: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E, novamente, São Luís vai responder: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus desconfia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Isso é um fato, né? Então, aqui o próprio Kardec também grifa, né? As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então, Deus não está controlando o que você faz, o que você deixa de fazer. Porém, a consequência de todos os nossos atos, bons e maus, são responsabilidade que nós teremos que arcar. E como ele completa aqui, né? Completa, que eu digo, ele prossegue, né? Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Lembra que a gente sempre compara, né, a vida do espírito com a do colegial, né? Se ele fica só brincando, só bagunçando, não presta atenção e toma bomba na prova, não é culpa do professor, né? É falta de aplicação dele. Mas não tem problema. Ele vai repetir de ano, ele vai repetir as tarefas, até que ele aprenda. Tá? Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar.
É então que a encarnação se torna um castigo. Então, a encarnação em si não é um castigo, mas ela se torna um castigo e não é um castigo imposto por Deus, mas a consequência do aluno que não se aplicou. Ele vai ficar repetindo de ano. Qual é a punição? A punição é de que, vendo aqueles amiguinhos que ele gostava, que ele amava, se afastarem, se distanciarem, porque eles se aplicaram e continuaram evoluindo. Isso não significa que eles não continuam se amando, mas ele já não pertence mais àquela classe. Em contrapartida, ele vai ter que retomar todo o estudo que ele já tinha feito, mas que ele não cumpriu, né, o aprendizado. Então, ele volta, isso é um castigo, né? Então, aqui que São Luís explica, né, que não é um castigo. Tem uma nota aqui no item 26. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual, apoiando-nos numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bem, aqui nós terminamos, né, o capítulo 4º. Entraremos no próximo estudo, no capítulo 5º, que é Bem-aventurado os aflitos. Bem, então eu quero agradecer mais uma vez, compartilhando esses estudos, essas reflexões, que nós possamos, então, ter uma boa semana, que nós possamos nos reencontrar o mais breve possível para retomar esses estudos. Um beijo no coração de todas e até o próximo.